Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a Garcia e Moreno. Como você sabe, aqui toda semana, toda quinzena, várias oportunidades por mês, nós realizamos aqui os nossos eventos, nossos conhecidos webinagros. E na oportunidade de hoje, que é dia 16 de maio de 2022, nós vamos falar sobre algo que está, assim, sendo muito comentado no mercado e que a gente acha que merece atenção, né, nesse momento, especialmente porque os nossos amigos profissionais, contabilistas, pessoal da controladoria, da área tributária, tem sido muito questionado pelos nossos outros companheiros lá da área comercial em relação ao nosso cenário tributário quanto ao produto milho em grãos, né? E sobre isso nós vamos estar falando, especialmente derivado da novidade que tivemos do projeto de lei do Senado, número 117 de 2018, que agora, no último dia 10 de maio, né, ele teve uma movimentação lá na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado e que foi aprovado. E quando foi aprovado, isso daí os próprios políticos, né, os senadores já vão para o cenário, todo mundo quer fazer uma moralzinha com o agronegócio, o pessoal já levou para o mercado e criou já uma grande notícia, e é sobre isso que a gente vai falar. Afinal, que é o impacto disso daí? Vai acontecer ou não vai? Quais são as mudanças? E o que é que a gente deve ficar preocupado em relação a esse tema? Tudo bem? Será que são só notícias boas? Beleza, gente? Então, vamos lá para a nossa matéria do dia. Antes da gente começar a falar sobre o que nós temos para hoje, nós temos que, primeiramente, entender o nosso cenário, né? Vocês sabem que as contribuições para o PIS e para a COFINS começaram lá nos anos 70 para PIS, depois 91 para COFINS, e a não cumulatividade, que é aquilo que nós temos, que é o regime que nós temos no agronegócio hoje, ela é atuante desde 2002, 2003 para PIS e COFINS, respectivamente, que é quando nós tivemos aí a vigência da não cumulatividade, entrada também no nosso roteiro aí de alguns benefícios econômicos, especialmente aqueles trazidos pelos artigos 8º e 9º da Lei 10.925, onde instituiu-se para os nossos produtos cereais, esses produtos primários, né, que são os produtos em grãos, onde se instituiu aí alguns benefícios, inclusive o principal deles dentro das operações de mercado interno, que é a suspensão das contribuições para o PIS e para a COFINS. Isso já é velho conhecido de vocês, não estou falando aqui de nenhuma novidade, né? E os profissionais, os nossos amigos, que a gente já labuta há algum tempo aí nessa carreira, a gente já sabe o quanto nós já passamos por esses debates em relação à suspensão das contribuições para o PIS e para a COFINS nos grãos, mas a verdade é que desde 2004 a gente já tem esse cenário atual do milho. Mas eu gostaria de fazer um paralelo antes, porque sempre que na consultoria a gente é questionado e fala-se do assunto milho, o pessoal acaba fazendo, principalmente o pessoal da área comercial, tá? Acaba fazendo sempre um paralelo ao produto soja. Então vamos lá. Falando de soja brevemente, o que nós temos hoje? Veja bem, o produto soja, ele vamos dizer assim, como regra geral, nasceu no berço da incidência das contribuições para o PIS e para a COFINS e teve lá na Lei 10.925, no artigo 9º, a possibilidade de realização da sua suspensão em determinadas operações comerciais. Isso quer dizer que o produto soja, desde 2004, assim como o produto milho, veio sendo estruturado tributariamente dentro de alguns conceitos em que o que importava na sua realização era o modelo de negócio, o modelo da operação. Tá? E por que o modelo da operação era importante? Veja bem, pessoal, o que acontece?
Toda a estrutura tributária que é feita dentro dos produtos do agronegócio, especialmente aqueles produtos voltados à alimentação humana ou animal, esses produtos sempre tiveram uma ênfase, uma atenção especial do governo federal no sentido de desonerar a cadeia produtiva, ou seja, fazer com que o tributo incidente sobre o produto não encareça o produto, é, vamos dizer assim, de uma forma extraordinária, igual acontece com muito que nós temos no Brasil, lá na gôndola, né? Ou seja, de tal forma que o consumidor final não tenha um produto extremamente tributado, como acontece no nosso país, especialmente, haja vista aí, né, a sua essencialidade, que eu acho que é isso daí que o nosso Código Tributário Nacional trabalha bastante, que é a tributação dos nossos produtos com base na sua essencialidade. Agora, veja bem, o soja, eu não sei, alguns amigos aqui dos mais antigos vão lembrar, tá? O soja, em 2006, 2007, 2008, começaram a surgir algumas operações no mercado que muitas empresas compravam esse produto para industrializar ou para exportar. Porém, declarava-se que esse produto não seria utilizado na indústria, seria utilizado para comercialização. E, consequentemente, quem vendia ele, vendia com tributação. Isso acontecia muito dentro das cooperativas. E qual que era a finalidade do mercado? O mercado sabia que a cooperativa ia deduzir o ato cooperativo, então eles davam um retorno para a cooperativa, né, com a finalidade de fomentar esse mercado. Consequentemente, a cooperativa recebia mais pelo produto do que outras corporações em geral. E esse cenário fez criar-se até um fortalecimento do cooperativismo a nível Brasil, tá? Mas essa operação aí começou a ser, vamos dizer assim, constatada pelo fisco e verificado, inclusive, que não havia nela um fato de ilegalidade. Então, o soja começou a se criar um ambiente muito conturbado, derivado do nível da nossa esfera tributária, né? Consequentemente, a Receita Federal fez um acordo com o governo federal no sentido de conseguir aprovar no Congresso, tá, uma lei que hoje é a conhecida Lei 12.865, que lá no seu artigo 29 estabelece que o produto soja em grão, quando comercializado no mercado interno no Brasil, esse produto está sob a égide da suspensão das contribuições para o PIS e para a COFINS. Moral da história, qualquer venda de soja que nós tivermos dentro do Brasil, não importa o modelo da operação, o modelo do negócio que se pretende praticar, essa operação não possui tributação de PIS e COFINS, ou seja, a saída, né, ela está desonerada, vamos dizer assim, por esse ente vendedor, ok? Isso significa dizer, então, que naquele momento que se realiza a receita de venda de soja em grão, né, não há o que se falar em tributação ou encarecimento da comercialização do produto em virtude da carga tributária de PIS e COFINS. Beleza? Bem, agora veja bem, tudo que eu disse para vocês até agora, eu estou retratando um cenário que foi um modelo de negócio para o soja, né? Mas ele não sofreu adaptações em relação ao milho. Até particularmente na época que houve o projeto de lei e a intenção de causar esse fomento para o soja, para a suspensão em qualquer natureza de operação interna para o soja, particularmente eu entendia que era adequado que isso fosse estendido aos demais cereais também, tá? Porém, não foi o que aconteceu. Na época, o projeto ele se preocupou, ele teve um lobby muito forte de algumas entidades no Brasil,
e essas entidades tinham preocupação exclusivamente com o soja, não tinha preocupação com o milho, nem com trigo, com girassol, nem com nenhum outro produto. Consequentemente, a medida levou a cabo somente o soja e deixou fora do cenário, né, qualquer outro produto, principalmente com capacidade de geração de alguns resíduos importantes, como os farelos e os óleos. Dentro dessa visão, o milho ficou, como eu já disse, ficou fora das tratativas da Lei 12.865. E com isso daí, o cenário do milho, ele seguiu, né, seguiu corrente, seguiu como se nada tivesse acontecido. Hoje nós temos uma legislação que ela não é de hoje, já é desde quando eu estou dizendo, né, desde o nosso histórico aqui constituído, tá? O milho sempre teve uma visão, e não só o milho, se aplica aos demais cereais também, sempre nós tivemos pela própria legislação nossa, ou seja, era uma visão do legislador, de que os cereais são produtos que não podem passar por tantas etapas em cadeias de comercialização. Ou seja, o produto ele sai lá da produção rural, e da produção rural ele deve ser encaminhado já para um mercado que o consome. Qual é essa finalidade, pessoal? Fazer com que ele tenha um menor número de etapas comerciais. Quanto menos etapas o produto tiver, mais barato o produto vai chegar à sua condição final de custeio lá do produto que está na gôndola. Isso significa dizer, então, que sempre foi essa a intenção do fomento da legislação, se fosse para o soja lá antes da Lei 12.865, fosse posteriormente e anteriormente para o milho também, nós sempre tivemos uma situação de, olha, um produto quando destinado à comercialização, ele não é beneficiado pela nossa legislação. Por quê? Porque o governo não tem interesse de beneficiar um produto que vai ser comercializado. Então, quando eu vendo esse produto para uma comercialização, eu não aplico nele um benefício tributário de PIS e COFINS. Diferentemente de quando eu pego esse produto e processo ele com determinadas finalidades, eu consigo custeá-lo tributariamente com reduções, aplicando benefício de tal forma que eu desonere a tributação de PIS e COFINS. Então, veja, nós temos um cenário, tá, em que não favorece, ok? Queria deixar bem registrado isso, o nosso cenário tributário para milho, ele não tem a finalidade de favorecer o ato de comercialização, mas sim o ato de fomento ao processamento do produto, ok? Então, pessoal, isso aí é o que é mais importante a gente registrar para entender o que nós vamos falar mais à frente aí sobre o novo mundo, né? Uma particularidade merece registro, que é o pessoal que, vamos dizer assim, utiliza o milho como insumo de alimento, ou de produção de rações, entre outros, né, Gabriel, para a produção de aves e suínos, né? Usar o milho como alimentação, e não é só o milho, aí se aplica aos demais insumos também, mas falando aqui do milho, por exemplo, o milho, quando alguém comercializa ele com a finalidade de utilizá-lo ele, por exemplo, se eu estiver vendendo para um granjeiro, né? Não importa nem se é pessoa jurídica, se é pessoa física, tal, não. Aliás, tem que ser pessoa física, né? Esse granjeiro, por exemplo, eu posso vender com suspensão. Isso não tem previsto em outras legislações. É uma legislação exclusiva para os avicultores e os suinocultores, né? Então, vocês vejam o seguinte, que o milho, ele provavelmente, posso até dizer para vocês aqui, tem um dos piores cenários tributários dentro do Brasil, tá? Existe N formas de você vender o milho de dentro da sua produção rural ou de dentro da sua empresa comercial, ou da sua cooperativa, existe N formas de colocar esse produto no mercado com as mais diversas situações tributárias para o milho.
em relação ao assunto PIS e COFINS. Eu acredito, não sei se é a opinião do Gabriel, mas eu acredito que seja um dos produtos mais difíceis de enquadramento tributário que nós temos no cenário de, vamos dizer assim, parâmetros, né, para comercialização. É um item extremamente complexo. Inclusive, registro a dica, nós temos na Garcia Moreno uma revista que é uma série de materiais que foram publicados sobre tratamentos, tratamentos tributários para a comercialização dos mais diversos produtos, e lá, dentro dessa revista, nós temos o milho lá, que vale a pena depois vocês analisarem com o tempo isso daí, tá? Moral da história, o que nós temos hoje no milho? Um cenário conturbado e que gera uma expectativa muito grande de futuro em relação ao que pode acontecer. Porque a todo momento a gente ouve falar da reforma tributária, mas a reforma tributária é algo que a gente ouve falar e parece que a gente nunca vê acontecer, né? E aí fica essa preocupação de, será que isso vai chegar? Será que isso vai vir? Será que isso não vai vir? Mas estão acontecendo muitas coisas aí que estão né? Rodando nos periféricos, né? Como esse PLS que eu comecei falando o dia para vocês, e que pode trazer, se encaminhar nesse sentido, pode trazer uma novidade que impacta relevantemente aí para o cenário do milho. Não obstante tudo isso que a gente tem nos últimos anos aí de cenários tributários, nós ainda tivemos o milho sendo incorporado como um dos principais insumos na produção de etanol no Brasil, né, nos últimos anos. E que trouxe ainda mais desafios. Por quê? Veja bem, como que o produto fica no mercado? Se eu vender milho para uma fábrica de determinado tipo de ração, eu posso vender com suspensão. Se eu vendo milho para um granjeiro pessoa física, opa, suspenso. Se eu vendo milho para alguém que vai comercializar esse milho, puxa vida, não tem benefício, tenho que vender tributado. Ah, se eu vou vender o milho para alguém que vai utilizar esse produto como insumo na produção de etanol, opa, é tributado. Gente, qual é a nossa preocupação quando a gente vai falando das mais diferentes formas de reconhecimento de fato gerador, aplicação de base de cálculo, de alíquotas, quando a gente fala de PIS e COFINS? Primeiro que PIS e COFINS tem uma alíquota extremamente alta. Então, PIS e COFINS direto num produto como o milho, 9,25% sobre o valor da venda. Isso é impactante, porque dificilmente, eu acredito que não exista hoje no mercado alguma empresa que consiga, na comercialização do produto, ter essa margem. Então, se fizer errado, o passivo a descoberto que está sendo gerado é muito maior do que a própria margem bruta que existe sobre o produto. Então, o primeiro desafio que nós temos é que estamos lidando com um tributo de alto impacto, né, para fins de tomada de decisão e consequentes resultados. Tá? Outro fator muito importante é que essas contribuições, veja bem, elas têm um efeito trágico dentro do cenário comercial quando a gente fala de precificação, né? Porque imagine bem, o comercial, se ele estiver vendendo para a pessoa X, a condição tributária é uma, então o preço também é um preço determinado. Se ele estiver vendendo para outra característica de adquirente, comercialização, indústria de etanol, o preço é outro. Se o preço é outro, é porque eu tenho um efeito tributário diferente. Eu tenho que, o pessoal da área comercial, pessoal, e aí fica muito a nossa preocupação, o pessoal da área comercial tem que estar integrado aos profissionais da área tributária para entender os efeitos, para que seja dado o adequado tratamento tributário para fins de precificação. Tá? Um produto que não é tributado, ele não pode ter o mesmo preço de um produto que é tributado. Então, é preciso ter essa análise sempre. Um exemplo muito didático. Vou vender o milho, estou falando num cenário hoje, tá? Vou vender o milho para um avicultor que vai utilizá-lo
na alimentação de aves de aves. Tá, legal, suspenso. Então, eu não tenho incidência de PIS e COFINS, então eu tenho que considerar isso na minha precificação. Poxa vida, estou vendendo para a indústria que vai para a indústria de etanol, que não é beneficiado, vou ter que tributar PIS e COFINS. Gente, eu não posso vender o produto no mesmo preço. Vou vender esse produto para uma empresa comercial, ela vai comercializar, vai levar esse produto no mercado para comercialização. Muda preço, também é diferente de eu fornecer isso para um associado, de eu fornecer isso para um avicultor, para um suinocultor, para eu revender para uma indústria voltada à alimentação humano-animal, que está beneficiada lá no rol dos produtos relacionados no artigo 8º da Lei 10.925. Então, veja bem, cada situação é uma análise muito particular, não tem como misturar. Tá? Às vezes, até em virtude do PLS, que a gente vai estar falando mais à frente, às vezes a gente recebe aqui até algumas perguntas do pessoal da área comercial e de alguns profissionais, falando no seguinte sentido, né? Ah, pessoal, mas isso vai ser bom ou vai ser ruim? Ah, se mudar a legislação do milho, vai ser bom ou vai ser ruim? Não tem como afirmar isso. Cada situação, cada modelo de negócio, cada tipo de operação, para cada negócio diferente, vai haver um reflexo diferente, ok? Então, é isso que eu gostaria de deixar claro aqui, a mensagem para vocês, que é necessário entender primeiro que cenário que nós temos hoje é um cenário conturbado para milho, não é fácil, mas que é necessário, exige conhecimento e é necessário esse entendimento para que nós tenhamos adequada precificação dos produtos, beleza? Mas aí, de repente, pintou a notícia, né? Pô, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei número 117 de 2018, e esse projeto de lei agora simplesmente vem assim como salvador da pátria, dizendo o seguinte: não vai ter mais PIS e COFINS sobre o produto milho, sobre o farelo e sobre o óleo. Esses 3 itens são do milho, né? Levando esse produto milho e os seus derivados exatamente para a mesma legislação que nós temos lá no produto soja. Aí eu digo o seguinte para vocês: isso é bom ou é ruim? Antes de tudo, a gente tem que avaliar o que é a intenção do PLS 117 e o que ele está efetivamente trazendo para a gente. Tem que se entender, afinal, o que o PLS 117 está trazendo para nós de novo, tá? Porque daí nós vamos saber quais são esses impactos. Para falar um pouco sobre o PLS 117, eu vou convidar aqui o Gabriel. Gabriel, fala para a gente um pouquinho o PLS 117. Afinal, o que estão trazendo, que cenário estão colocando o milho agora a partir desse projeto de lei? É isso aí, Wellington. Na verdade, o PLS, né, é um projeto desde 2018. Ele estava ali meio escondidinho no Senado e foi meio ressuscitado recentemente, né? Teve uma movimentação no Senado. E a intenção ali do Senado é trazer o milho para o mesmo cenário do soja, tá? Então, a intenção ali do projeto é fazer com que o milho seja suspenso em todas as operações de comercialização no território nacional. Ou seja, vender o milho fez com que seja fato gerador do PIS e da COFINS, aplica-se a suspensão, tá? Em relação ao farelo, também, no mesmo cenário do milho, tá? Leva a suspensão para o farelo de milho em todas as operações de comercialização ali dentro do território nacional. Porém, além disso, né, ele concede crédito presumido na venda desses derivados de milho, tá? Então, você vai lá, o industrializador vai lá e compra o milho com a suspensão e quando comercializa esses produtos derivados do milho, na verdade, o óleo de milho e o farelo de milho, ele
tem um crédito presumido de 27% das alíquotas básicas sobre o preço de venda do produto, tá? Então, ele não vai ter o crédito na entrada do milho para a industrialização, porém, quando ele vende o óleo de milho e o farelo de milho, ele vai ter aí um crédito presumido que corresponde a 0,45% sobre o valor da venda para PIS e 2,05% sobre o valor da venda para a COFINS. E esses créditos, lembrando que esses créditos eles vão ser créditos ressarcíveis, porque ele é derivado de mercado interno não tributado, né? Porque tanto o farelo quanto o óleo ele não vai ter débito na saída da industrialização. Então, ele não vai ter débito e ainda vai ter o crédito presumido, tá? Porque o óleo ele vai estar na alíquota zero, da forma que já está hoje, e o farelo vai estar suspenso, Wellington. Esse é o cenário que o projeto de lei do Senado 117 de 2018, a proposta, né, está trazendo aí para a cadeia do milho. Ah, Gabriel, se a gente for... vamos separar isso aí em duas caixinhas, para ficar fácil do pessoal entender a questão do fato gerador em relação ao benefício da suspensão. Ou seja, até porque aqui nós temos alguns amigos do comercial nos ouvindo, então vamos separar o que é débito do que é crédito. Quando a gente fala em relação ao que o PLS traz, então, pelo que você falou para nós, né, nós temos a incorporação do milho, do farelo do milho, né, e do óleo, com um benefício de não termos um encargo de PIS e COFINS em todas as operações de mercado interno no Brasil. Perfeito, Wellington. Na verdade, o milho, né, o projeto ele traz para aplicação da suspensão, da mesma forma o farelo do milho também, suspensão, ou seja, vendeu farelo ou vendeu milho no mercado interno, é suspenso. E o óleo continua da mesma forma que está hoje, né? O pessoal está aplicando aí a alíquota zero. Legal. Então, o que nós temos para dizer? O que acontece? Muda muito o cenário existente atualmente. Por quê? Porque hoje nós temos mais de uma dezena de modelos tributários que exige estudo sempre a cada operação e cada contrato que é realizado pelas corporações para avaliar como que nós vamos tributar o milho naquele negócio que nós estamos fazendo, né? Com essa avaliação do Gabriel, há uma quebra de paradigmas, né? E nós passamos, então, a ter o milho num cenário igual do soja, ou seja, nós vamos equalizar isso, né? Trazer isso para um único cenário no mercado interno, de tal forma que a gente vai poder dizer o seguinte, olha, o milho em grão, não importa quem está comprando, não importa quem está vendendo, não importa qual a destinação, não importa qual o modelo de negócio, né? Esse produto, quem vender, venderá com suspensão da contribuição de forma compulsória, ou seja, obrigatória. Eu não vou ter condição de falar assim para o meu vendedor, mas eu queria comprar tributado. Né? Não tem opção. É compulsória. Tá? Então, isso significa dizer que nós teríamos uma equiparação à operação do milho em grão com o soja em grão, justamente na forma da legislação que agora está sendo equiparada pelo PLS. Tá? O que é que nos preocupa? Tem alguns pontos que são relevantes aí e que merecem atenção, né? A gente sempre ouve o pessoal falar o seguinte, olha, as cooperativas, tá? Elas têm um diferencial em relação ao exercimento do ato cooperativo. E muitas vezes, quem é cooperativista, eu já vi, vou ser honesto com vocês, tá? Eu já vi amigos cooperativistas defenderem esse tipo de medida.
é o pior cenário que existe para as cooperativas, porque as cooperativas, elas vivem, tá? Vamos dizer assim, dentro do cenário tributário, elas conseguem a sua subsistência no mercado justamente pelos diferenciais a que ela possui. Tá? Quem é cooperativista, que sabe o que eu estou dizendo, os amigos que trabalham em cooperativas sabem o que eu estou dizendo, os que não são aqui, nós temos vários amigos aqui que não são de cooperativas, de repente não entendem o que eu estou dizendo, mas fique tranquilo, tá? A informação aqui é mais para os cooperativistas. Eu fico um pouco preocupado, porque quando a gente vai e olha no mercado medidas que equiparam a operação de cooperativa com a mesma operação praticada por outras corporações no mercado, a gente fica um pouco preocupado. Não me cabe aqui o julgamento, mas me preocupa o fato de que as cooperativas perderão justamente a finalidade que se tem de apropriação dos benefícios causados pelo ato cooperativo. Né? Então, uma sociedade cooperativa, por exemplo, ela comercializa milho com alguém em prol de uma condição diferenciada de preço, haja vista o proveito econômico que ela gera em quem adquire, sem o encargo econômico tributário na sua fonte, por se tratar de ato cooperativo. Com uma condição, Gabriel, de equiparação, assim como já aconteceu com o soja, as cooperativas também perdem deixam de alcançar, vamos dizer assim, né, esse proveito econômico existente aí dentro da esfera tributária. Ou seja, a cooperativa e a empresa que está do outro lado da rua passam a ter a mesma condição de mercado quando, né, verificado dentro dos limites aí, tributários, tá joia? Então, eu gostaria de deixar essa preocupação, essa ressalva que eu sempre faço. Isso já aconteceu com a área de proteína animal, isso já aconteceu com o café, isso já aconteceu com soja, já aconteceu com cana e N outros produtos, né? E muitas vezes a gente já viu, por exemplo, o próprio segmento cooperativista apoiar, né, esse cenário que nós entendemos que ele não ganha nada, né? Não entendo que o efeito facilitador para a cooperativa seja um diferencial aí, muito pelo contrário, tá joia? Já para o mercado em geral, você ter uma condição diferenciada, né, Gabriel, de comercialização, de uma forma mais fácil, mais simples de você tributar, já desonerando todo o cenário, tá? É muito melhor, é muito mais prático, você tem uma condição única, fica fácil de precificar, ninguém erra e, principalmente, as empresas deixam decarregar possíveis passivos a descoberto, verificados aí por erros de cálculo, erros de declarações que são apresentadas, porque normalmente não são convergentes ao modelo de tributação para aqueles tipos de operações praticadas pela entidade. Tudo bem, pessoal? Então, eu gostaria de deixar registrado isso daí. Gabriel, um outro fator que eu gostaria também de destacar e que merece aqui, eu acho que vamos dizer assim, uma ressalva. Nós sempre falamos, pessoal, se vocês olharem os webinagros anteriores, quando a gente fala de PIS e COFINS, quando a gente fala de ICMS, quando a gente fala de IPI, não importa. Nós sempre trazemos essa informação que eu vou dar agora. Veja bem, como estão os seus contratos de comercialização de milho, tá? Gente, os nossos contratos de comercialização são documentos jurídicos. Documentos jurídicos. Consequentemente, esses documentos, eles precisam, tá, atender o pleito caso você impute algum risco ao seu negócio. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, pessoal? Os contratos de comercialização de produtos agrícolas devem obrigatoriamente ter uma cláusula, tá? Ter uma cláusula que estabeleça que
Se alguma nova legislação entrar em vigor, entrar em vigência pós-data de assinatura do contrato, é direito da parte prejudicada rever a precificação do produto. Tá? Isso é necessário, pessoal. Por quê? Porque nós já vimos pessoas se manifestando, mas se isso aí entrar em vigência, nós vamos sair no prejuízo, porque no preço foi calculado dessa forma. Ou quem está comprando dizendo, nossa, mas eu estou pagando, estou tendo hoje direito a crédito, e agora se passar a ser suspenso o milho na hora da minha compra, eu não vou ter mais direito a crédito, óbvio, né? Tá, mas e como que ficou a condição de precificação? Como que isso está definido no contrato? Isso é uma condição relevante, precisa sempre estar definida de uma forma clara pelos profissionais da área comercial, pois faz parte da precificação. E por que que a gente acha importante isso estar delegado ao contrato, né? Porque é o seguinte, às vezes eu fecho um negócio de curto prazo. Olha, vou te vender 1.000 toneladas e você vai carregar essa semana. Isso é um cenário de curto prazo. Dificilmente isso vai trazer algum problema para minha entidade, ok? Agora, existe gente que comercializa produtos, comercializando inclusive a safra do ano que vem. Como que não vai estabelecer no contrato as condições de realização e precificação? Tem que estar muito bem definidas. Caso contrário, se mudar a regra do jogo na metade do caminho, como que vai fazer? Quem que vai ficar com o prejuízo? Se alguém deixar de debitar, está sendo beneficiado. E se alguém deixar de creditar, está sendo prejudicado. Como que vai ajustar isso daí na precificação que foi estabelecido lá meses antes, safra antes, anos antes? Né? Então, é muito importante que essas definições contratuais alcancem essa esfera tributária. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente, está lá no nosso canal Tributo do Agro, em que eu alertei para isso daí, né? Trazendo justamente o cenário de preocupação que a gente tem em relação a isso, essa situação. Tá bom? Gabriel, alguma consideração em relação à comercialização? Não, comercialização não, Edson. Eu acho que a gente pode passar para o próximo tópico. Pessoal, se alguém tiver alguma consideração, tá? Pode, inclusive, inserir aí no nosso chat, que a ideia aqui é a gente gerar um debate, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa particular, pode trazer para nós aqui, que nós vamos colocando aqui no na nossa pauta aqui de debate. Beleza? Bem, pessoal, vou falar de um outro assunto antes até da gente continuar, porque eu já sei que tem gente aí pensando aí antes que puxa até o assunto para a pauta aqui, sobre a vigência, né? O PLS 117, ele, como o Gabriel disse, ele é lá do ano de 2018. Aí o pessoal fala assim, mas por que demorou tanto para ser aprovado o PLS de 117? Porque nós estamos no Brasil, gente, e aqui demora mesmo. A reforma tributária tem mais de 20 anos, até hoje ninguém sabe que dia que vai acontecer ainda. Então, nada aqui é garantido, tá? Muito importante a gente sempre deixar isso aí em ênfase. Agora, veja bem, a Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado aprovou o PLS no último dia 10 de maio. Se não me engano, foi 10 de maio, né, Gabriel? Mas eu acho que foi 10 de maio agora. Tá? Observe, essa matéria vai ficar até o dia 19 de maio aguardando o recurso. Depois, isso vai para plenário lá no Senado. E no plenário, todos os partidos, senadores e outras pessoas que não participam da Comissão de Assuntos Econômicos vão ter direito, né, de imputarem emendas, tá? Emendas. Uma vez feito isso, aprovadas as emendas, imputadas as emendas, vai para votação no Senado. O Senado vai ter que aprovar essa matéria. Depois de aprovado, ela vai vir para a Câmara dos Deputados, tá? Câmara dos Deputados, observem bem. Na Câmara dos Deputados, dificilmente essa matéria vai ser votada e aprovada sem emendas.
Se ela não tiver nenhuma alteração do texto que vem do Senado, sendo aprovado na Câmara, ela vai direto para a sanção presidencial. Mas, olha, desconheço uma matéria desse cunho que não sofra algum tipo de emenda na Câmara. Acontecendo a emenda na Câmara, o texto tem que voltar novamente para o Senado, para aprovação, de novo, do plenário do Senado. E a partir daí é que isso vai para a sanção presidencial. E é no momento da sanção presidencial que o Ministério da Economia ainda vai avaliar as medidas, verificar se há perda de arrecadação, quais os impactos no orçamento, se existe espaço para essa perda do orçamento, tá, dessa perda de receita, e aí indicar ao presidente que sancione, né, a lei, ou seja, aprove a lei, ou vete a lei, não aprove a lei. Ou pode ser que sancione parcialmente, vete parcialmente, qualquer coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Hoje nós temos um cenário que ele é um cenário bastante inicial, vamos falar assim. Então, tudo isso que a gente está ouvindo falar na mídia, né? Tem gente, igual a gente já mais cedo aqui conversamos com os amigos que foram chegando na sala, né? Tem gente achando que porque saiu a matéria lá no site do Senado, que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o PLS que tira PIS e COFINS do milho, tem gente achando que dia que começa a vigência disso aí. Não é bem assim. Isso aí vai acontecer, vai demandar um tempo para que essa medida amadureça, passe pelas casas, tá? E aí, se ela tiver todo esse sucesso, né, de intenção de que eles façam caminhar o projeto, aí sim esse projeto vai para a sanção presidencial e vai para a aprovação. Então, não há como qualquer pessoa, tá, ter a imprudência de alegar que isso entra dia 1º do mês que vem ou entra dia 1º de janeiro do ano que vem. Qualquer medida, qualquer falácia nesse sentido seria, sim, de grande irresponsabilidade. Então, fica a dica aqui, pessoal, que o que é importante nesse momento é estar atento à matéria, estar acompanhando o contexto, tá? E conforme ela for caminhando, é que nós vamos ter o cenário de, opa, para lá, pessoal, ó, o site da Garcia Moreno aqui avisando, ó, houve uma movimentação, a matéria saiu do Senado, foi para o Congresso, fizeram tais emendas, mudou um pouco a conversa. Opa, chegou no Congresso, tá? O Congresso vai avaliar. Avaliou, vai para o plenário. Caiu no plenário, quais foram as emendas? Ó, pessoal, mudou, mas alguma conversa aqui, já ficou um pouco mais diferente também. Tá? E aí você tem essa visão de, de acompanhamento para daí ter algo dizendo assim, ó, pessoal, andou, né? Por enquanto, ter isso na Comissão de Assuntos Econômicos, pessoal, não significa muita coisa. Significa o quê? Há sim intenção que seja esse o nosso futuro, porém, não temos algo, né, plausível assim que seja material e que nos permita afirmar que no curto prazo nós tenhamos esse cenário, tudo bem? Então, acho que isso daí é o mais importante, né, Gabriel? De a gente alertar e até tranquilizar, porque o que está acontecendo, pessoal? A gente vem sendo questionados aqui todos os dias, verificando uma grande preocupação dos profissionais e das corporações no sentido do PLS, né? Então, qual é a dica? Se precaver. Como precaver? Contrato. Os nossos contratos devem sempre ter uma cláusula prevendo os riscos tributários. Ok? Então, acho que isso é relevante. Gabriel, alguma observação? Não, Wellington. Acho que está bem explicado. Foi falado tudo aquilo que a gente tinha intenção. Tranquilo. O Gabriel, na fala dele também, pessoal, ele comentou já sobre a movimentação que pode acontecer caso essa matéria venha a ser aprovado em relação aos créditos, né? Em relação aos créditos. E tem algo que me chama a atenção lá, Gabriel. Eu não sei se você partilha do mesmo entendimento, mas veja bem, né?
alguns perfis de indústrias, tá? Quando produzem os seus produtos, eles geram os chamados créditos presumidos, ou seja, se o milho passar a ser vendido com suspensão, quem adquirir terá direito de geração de crédito presumido. Isso não vale aqui a discussão. Para quem aí na sua corporação atua com apuração de PIS e COFINS sabe como que funciona esse processo, né, que é a desoneração das etapas anteriores vinculadas ao processo de produção do produto. Por isso o nome do crédito é presumido, né, significa que ele não é certo, não se conhece qual que é o certo, é uma base estudada pelo fisco para conceder a alíquota. Agora, veja bem, alguns setores podem ter efeitos totalmente diferentes de outros. Nós sabemos que algumas indústrias possuem o direito a crédito presumido. Essas indústrias que possuem direito a crédito presumido, mesmo que comprarem o milho no mesmo cenário com suspensão, terão manutenção ao crédito presumido, ou seja, as coisas vão continuar rodando no mesmo cenário. Tá? Agora, nós temos outros setores que poderão ter impactos totalmente diferentes, como as indústrias de etanol que usam o milho como insumo. Porque na atual legislação aprovada lá no PLS 117 de 2018, né, Gabriel? Não tem previsão legal lá sendo incorporado na legislação de um crédito presumido para as indústrias que produzem etanol. É isso mesmo. Na verdade, o PLS não prevê crédito presumido para etanol, Wellington, mas porém prevê para o farelo, né? Na situação que está ali nas disposições de motivo, na exposição de motivo, até ele citou a questão do DDG, tá? Então, eu acredito que na venda do DDG, sobre o valor desse produto, o contribuinte vai poder tomar crédito presumido de 27%, mas a gente sabe que o DDG não tem um valor tão relevante em relação ao valor do etanol em si, né, Wellington? O ideal seria que o crédito presumido fosse sobre o valor da venda de etanol. O outro problema ainda, né, de quem opera o etanol, ainda é um outro impacto derivado da precificação, né, porque imagina, se ele compra hoje, sobre o preço de compra, gera um crédito integral de 9,25%, né, Gabriel? A hora que esse produto passar a ser suspenso, ele vai ter que comprar o produto 9,25% mais barato. Concorda comigo? Concordo, né, Wellington? A gente não vê isso no mercado acontecendo, né? Sempre quando a gente vê um benefício concedido pelo governo, dificilmente você consegue ver esse repasse desse benefício na sua íntegra, no valor do produto, né? É aquilo que a gente falou, pessoal. É caso a caso, cada entidade consegue as suas diferentes performances, né, nos negócios lá na área comercial. O importante é estar atento com isso daí e pode ter certeza, né? Teremos novidades e pode ser que no futuro nós tenhamos aí pessoas felizes com a notícia e de repente tenhamos outros não tão felizes com a notícia. Então, é assim no Brasil, funciona assim, o efeito nunca será, vamos dizer assim, igual para todos, né? Mas o importante é que fica aqui a ressalva, né, de vamos nos preparar para esse momento. Mesmo que ele demore, tá? Ou que ele não venha, mas nós precisamos estar preparados, porque se ele surgir, nós sabemos o quão milionário é esse mercado do milho, né? E os impactos nas nossas corporações podem ser extremamente relevantes. E aí pode ter gente com impactos positivos e pode ter gente com impactos extremamente negativos. Beleza, gente? Peço a vocês que são profissionais aqui da área contábil, da área tributária, da área fiscal, pessoal, leve isso para as vossas equipes da área comercial, tá? É preciso que eles estejam entendendo qual é o cenário e o que nós podemos ter aí futuramente para esse produto milho. Tudo bem?
Gente, desejo a todos aí, agradeço imensamente a participação de vocês. Continue conosco lá no site da Garcia Moreno, nós estamos soltando atualizações todos os dias, beleza? Conto com vocês, agradeço mais uma vez, Gabriel. Só agradecer mesmo a participação de todos e qualquer dúvida estamos à disposição pelos canais da Garcia Moreno. Maravilha, gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Uma abençoada semana para vocês.